Tópico de número 2, destinatários. Parte 1. A cidade de Éfeso. Fundada em 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual parte da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então, essa cidade de Éfeso era uma cidade grande, uma cidade com um grande avanço, na sua cultura, uma cidade que possuía a influência do helenismo, como já foi falado em outras lições, sobre a influência da língua, a língua grega, a influência da cultura grega, que é o próprio helenismo, a cultura, a filosofia grega, e também as estradas e as leis romanas. Essa cidade, então, era uma cidade que era bem desenvolvida, uma cidade que possuía esse anfiteatro, que era o local onde os romanos passavam as suas horas de lazer, e nesses anfiteatros que posteriormente, quando ouviam as perseguições aos inimigos de Roma, isto é, inclusive os cristãos, nesses anfiteatros, nesses estádios que os cristãos eram perseguidos, eram mutilados, eram mortos em lutas contra os animais, tá bom? Parte 2. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, a chamada Diana dos Efésios, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficavam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Está lá em Atos capítulo 19, versículo 27 ao 29, que diz assim: não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios companheiros de Paulo naquela viagem. Então, naquela época, inclusive isso ocorria em Jerusalém, a questão da religiosidade era muito forte, inclusive influenciava a questão da economia daquele lugar, como muitas pessoas, elas faziam romarias, elas faziam caravanas de vários lugares para visitar esse tipo de cidade,
né, a economia toda girava em torno daquele turismo religioso. Então, muitas pessoas dependiam dessa economia. Tinham o seu ganha-pão, tinham a sua renda vinda toda desse tipo de trabalho, né, que era a parte do entorno do templo ali. Isso também aconteceu em cidades como Jerusalém. Terceiro, a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu-os a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, 5 e 7. Vamos ler lá Atos 19, 5 a 7. Diz assim: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, fez sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Em seguida evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. 3 meses, Atos 19, 8. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, Paulo estava ensinando nas sinagogas. Como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Atos 19, versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo Tirano. Então, aqui nessa primeira parte, a gente vê que Paulo ele encontrou uma resistência, pregou a palavra primeiro aos judeus, pregou a palavra primeiro às pessoas que já tinham contato com a Torá, com a palavra de Deus, já tinham conhecimento da palavra de Deus, porém essas pessoas simplesmente elas rejeitaram a palavra, não quiseram receber essa palavra de Deus, e aí sim Paulo vai executar sua missão, seu chamado, que era pregar a dispersão, as pessoas que estão, aos gentios, né? Um apóstolo chamado apóstolo dos gentios, né? Porque os judeus eles rejeitaram nessa cidade, rejeitaram a palavra de Deus. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e os aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e por Áquila. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolos, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus.
Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluia. Então, aí em Éfeso vai surgir esse homem chamado Apolo, que foi um grande pregador da palavra de Deus, e é um dos que costumam dizer que possa ter escrito a Epístola aos Hebreus. Para quem não sabe, a Epístola aos Hebreus ela é de escritor desconhecido. Alguns acreditam que seja Paulo, outros acreditam que seja Apolo e outros também, outros escritores, mas dentre os principais, provavelmente possa ter sido ou Paulo ou Apolo. E Apolo vai surgir aqui nesse texto de Efésios, de Atos, né? De Atos, capítulo 18, dentro do contexto da história dessa carta aos Efésios. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Está lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. Como roguei-te, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Timóteo, grande discípulo de Paulo, grande cooperador de Paulo, tem material de Paulo escrito para ele em 2 cartas, na primeira carta a Timóteo, a segunda. O segundo foi Irineu, que foi um dos pais da igreja, que não escreveu nenhum livro da Bíblia, mas que tem os seus escritos, que foi um pai da igreja. Era um bispo do primeiro século, do bispo grego do primeiro século, e também o apóstolo João liderou esta igreja. Tópico 4, a saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, crê-se que essa carta ela era uma circular, ou seja, um conjunto de regras, de leis, de orientações pastorais da parte de Paulo, que não servia somente para a igreja de Éfeso. Foi endereçada a um primeiro momento para Éfeso, mas que a igreja, elas faziam esse material circular pelas igrejas, e elas se alimentavam daquela palavra que era pregada e ensinada por Paulo. A síntese do tópico 2, a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, centro político, comercial e religioso da época. Então é natural que tenha começado pela maior cidade onde vai alcançar mais pessoas.